Oi, aqui é o Zé. E Lília? Vamos falar sobre o assunto fé. Bem, fé, segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante, é uma confiança, né, em algo que você não consegue provar, né, mas você confia. E fé, no grego, é pistis, que tem a ver com crer, que no grego é pistuo. Né? No grego é o mesmo tipo de palavra, então ter fé e crer é a mesma coisa, né, no grego. Então, é a questão da confiança em algo que você não consegue provar. Mas, segundo Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 20, diz que a fé tem que ser acompanhada de ações. Né? Você tem aquela confiança, mas você tem que ter atitudes também, não ficar só naquela questão da confiança. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem a fé de que vai conseguir melhorar, arrumar um emprego melhorar, mas ela tem que ter atitudes também, porque o Tiago Tiago diz que seria uma fé morta se a pessoa não tiver atitude. Ela tem que ter atitude. Aí a pessoa vai estudar, vai procurar um emprego, vai se esforçar, né? Seria a atitude, não ficar somente na questão daquela confiança. O exemplo que Tiago dá é o exemplo da ajuda ao necessitado, né? Que a pessoa tem aquela fé e diz assim, vai em paz. Mas a pessoa não tem atitude de ajudar o necessitado. Então o Tiago fala, essa fé aí é morta. Então, tem esse aspecto também. Então, tem que ter atitude, não só confiança. Também existe aquela questão da fé milagrosa, né, que produz milagres, né? Então, essa questão de milagre, eu acredito em milagre. Milagre, eu estou falando não naquele sentido de respirar é um milagre, não nesse sentido. Estou falando de milagre naquelas coisas que acontecem espantosas que a nossa ciência não consegue explicar. Eu entendo que isso existe. Existe também muita falcatrua, né? Efeito placebo, encenação, tudo isso existe também. Mas eu acredito que o milagre verdadeiro também existe, né? Só que é uma exceção, não é que acontece todo dia, todo ano, é uma exceção. Enfim, a fé que produz milagres, né? Então, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 3, fala assim da fé de mover montanhas, né? Sem entrar na questão do que seria de fato esse mover montanhas. É algo grandioso, né? A pessoa tem a fé de mover montanhas, imagine, né? Você tem uma fé dessa. Só que o apóstolo Paulo em Coríntios, né? Ele fala assim, que se você não tiver amor, de nada vale essa fé. Então imagine, você tem uma fé de curar, né? Milagrosamente, você tem aquela fé de fazer milagres, né? Coisa linda, maravilhosa. Mas se não tiver amor, o apóstolo Paulo fala que isso não vale de nada. E também dá para perceber esse tipo de coisas que não vale de nada quando em Mateus capítulo 7, versículo 21 em diante, né? Que Jesus fala a mesma coisa, né? Que ele fala assim, que muitas pessoas que falam Senhor, Senhor, né? A pessoa está orando, né? A pessoa tem fé. E para muitas dessas pessoas que têm essa fé e que até fazem curas, né? Expulsam demônios em nome de Jesus, né? Então a pessoa tem fé para isso, né? Para fazer esses milagres, né? Só que o que Jesus vai falar? Eu não conheço vocês. O fato de uma pessoa ter uma fé milagrosa, de curar, ou de se autocurar, ou de curar as pessoas, de fazer coisas maravilhosas, não significa que a pessoa esteja em sintonia com Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí você vê aquela pessoa lá numa reunião que faz milagres, aí você fala, aquela pessoa é uma pessoa que está em sintonia com Deus. Não necessariamente, pode ser que sim, pode ser que não. Não podemos confundir uma coisa com a outra. E também existe aquele outro aspecto que a pessoa tem fé, mas não tem esse aspecto de milagre, né? É uma coisa diferente.
Por exemplo, Jesus fala numa passagem que parece ser uma parábola. Eu não sei se é parábola, se é ou se não é, mas independente disso, né? Jesus falou significa alguma coisa, né? Um exemplo. Ele fala de um mendigo que morreu e os anjos levaram e esse mendigo foi consolado lá na outra realidade, né? Diferente dessa, foi consolado. Que fé milagrosa, assim, de fazer milagres esse mendigo teve nessa vida, segundo o que Jesus falou? Não, né? Não teve nada. Ele só teve a miséria, né, de ser mendigo. Não teve nenhum milagre, assim, nada disso. Mas morreu e foi consolado. Foi recepcionado pelos anjos e foi consolado. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante, né? Então, é super interessante isso, né? Jesus foi pegar um exemplo de mendigo, né? Você vê, eu vou trabalhar, eu vejo mendigo na rua, né? Todo dia eu vejo mendigo na rua. Imagine, um mendigo desse que a gente não dá valor nenhum, de repente morre, os anjos vêm, recepcionam, e essa pessoa é consolada lá na outra realidade. Uma coisa curiosa, esse tipo de coisa que Jesus falou. E também, que eu acho que se parece também, é na passagem em, em Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, até o 46, que é aquela passagem que Jesus fala assim, né? Ah, seja bem-vindo ao reino, porque eu tive fome, você me alimentou, e assim vai, né? Estava doente, você foi me visitar. Lá, lá. Então, o que tipo de fé essa pessoa teve? Essa pessoa teve fé para ajudar o necessitado, de fazer boas ações. É assim que eu consigo perceber. Não tem aquela ênfase de fazer milagres, maravilhas. Lógico, milagre e maravilha é importante para nós. Assim, você está doente e você quer ficar curado, né? Você está desempregado, você quer arrumar um emprego legal, né? Que ganhe, tenha um salário legal, que o ambiente seja pelo menos razoável, né? É óbvio. Mas isso é um aspecto material. Isso não significa que você está em sintonia com Deus. Sintonia com Deus é uma coisa, esses aspectos materiais é outra coisa, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? Por exemplo, o caso do mendigo, né? Não teve bem nenhum material, mas foi consolado. Bom, eu queria mostrar aqui, a Bíblia tem várias passagens que falam sobre fé. E eu vou pegar aqui em Hebreus 11, é, logo no início, no versículo 1, fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entenderam que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Falei os 3 primeiros versículos, tá? Agora vou passar dos 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé tem uma coisa importante. A gente tem que praticar a fé todos os dias, porque sempre que a gente passa por uma dificuldade e a gente fica desanimado, a gente tem que buscar em Deus a vitória. A gente vai passar pelo vale, a gente vai ter dificuldades na vida. A vida não é um mar de rosas. Jesus diz que no mundo a gente teria aflições, que a gente era para ter bom ânimo, que ele estaria conosco, que ele também venceu o mundo. Afinal, quando ele morreu, ele não só morreu, ele morreu e ressuscitou. Ele resgatou as pessoas, né, resgatou os filhos dele do mundo. Então a gente tem que depositar nossa fé em Deus, lembrar sempre que ele estará conosco e nunca esquecer dele. Isso é importante para nós. É importante que a gente se lembre dessa passagem, né? E tem outras, tem várias outras que falam sobre fé. E nessa passagem aqui, fica em Hebreus 11, que eu acabei de ler, tem muita coisa, vai até o versículo 40. Então, em toda ela, assim, fala muito sobre fé.
E é muito importante isso para a gente. Então, aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né, que diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Bem, isso é uma forma que eu entendo, né? E as pessoas que não acreditam em Deus, por exemplo, ateus, né? É uma forma que eu entendo. Existem pessoas que não conseguem acreditar em Deus, na existência do Criador, do universo, enfim, mas a pessoa consegue acreditar naquilo que Deus é. Por exemplo, Deus é amor, Deus é a justiça. Então a pessoa tem essa percepção, a pessoa consegue acreditar nisso, né? Eu penso assim. Então, de certa forma, a pessoa acredita em Deus, só que ela acredita dessa forma, né? Acredita naquilo que Deus é, no amor, na justiça. Então eu penso que isso é válido. De forma inversa, existem pessoas que acreditam em Deus, assim, no Criador do universo, mas não acreditam no amor, não acreditam na justiça, não conseguem acreditar naquilo que Deus é. E aí também não adianta. Adianta outra forma, no meu jeito de entender, né? É isso aí. É isso que a gente queria falar para vocês por hoje. Se vocês tiverem algum tema que vocês querem que a gente fale, né? Dê umas sugestões e dê sugestões embaixo nos comentários, tá bom? Que a gente, né, na medida do possível, a gente vai falando sobre aquilo que vocês querem. Se tiver ao nosso alcance, a gente fala. Se não tiver, a gente arranja um jeitinho, tá bom? Au revoir. Beijo, até a próxima.